Mas, para começar falando do jogo do Bahia com o Mirassol, né? Eu quero primeiro também agradecer as mensagens da galera que parabenizou o canal do Puco pela coletiva, né? De Mirassol. É, Dessa vez só eu e Yuri, e literalmente somente eu e Yuri Santana participando da coletiva. E é até engraçado falar disso, porque assim, se você olhar o lado do Mirassol, ano passado o Bahia tomou 5 e pessoas da imprensa de São Paulo, alguns foram para a coletiva do Rogério. Eu não fiz a coletiva sozinho, né? Alguns foram lá querer ouvir o Rogério, Mirassol era a sensação e tal, tal, tal. E anteontem não. Anteontem o Bahia ganha o jogo, não teve coletiva do Guanais, né? Já pensou, gente? Se cada vez que o Bahia tomasse uma porrada ou fosse reclamar de arbitragem, Rogério não falasse, não tivesse a coletiva do técnico do Bahia, né? Tipo, assim, eu não sei, não entendo a princípio o que é que vai acontecer, mas assim, é engraçado como alguns se comportam. Parece muitas vezes que já jogou a toalha. Tipo assim, ó, não vou recuperar mais não, esse ano cai, acabou e tal. É muito estranho a postura. E o Dimives está perguntando aqui se Rogério e CNDVD vão ser punidos. Será que vão jogar contra o Flamengo? Rogério com certeza não vai jogar contra o Flamengo, viu, Dimives? Rogério eu tenho absoluta certeza. DVD, aquela coisa, né? Tipo, eu cheguei até a responder alguém no Twitter agora há pouco o seguinte: é engraçado como Bruno Henrique adiaram o julgamento de Bruno Henrique. Aí alguém tem uma suspeita de lesão, ou teve a lesão, sei lá, adiaram o julgamento que tinha sido adiado de novo, né? Para poder ter o Bruno Henrique ali no tempo que o Flamengo precisava de um atacante e tal. E foi empurrando, eu nunca tinha visto aquilo. Adiar um julgamento, por que não? Porque se ele for punido, vai punir também o Flamengo e tal. Claro, irmão. Claro, né? Aí não, foi adiando, adiando. Rogério tá fora de qualquer jeito, viu? Rogério tomou o terceiro cartão amarelo e Yuri fala disso na coletiva. E quando Yuri fala disso na coletiva, ele diz que o Charles tem uma voz ativa. A gente sai até ali da sala de imprensa e fala: esse negócio de voz ativa aqui é a última vez que falaram de voz ativa, não surtiu um bom efeito, não, né? E assim, a questão de voz ativa é que o Dado, quando fala para explicar a titularidade do Danilo, ele fala de voz ativa e outro termo. A galera do chat pode lembrar, porque eu não consegui lembrar, Yuri também não, mas ele usa um outro termo além do voz ativa, né? E aí o Rogério toma o terceiro cartão amarelo, tá fora. E pelo que o Rogério falou, vai ser Charles à beira do campo ali, comandando a equipe. Deixa eu ver aqui. O Flamengo ganha de 1 a 0, vai para 19 gols pró e 10 gols contra, ou seja, 9 gols de saldo. Se o Bahia ganha de 5 a 0, o Bahia vai para 20 gols pró, passa o Flamengo em 1 gol pró. Então, muito difícil quando esses jogos atrasados forem ali colocados na mesa, o Bahia passar o Flamengo. Tô contando, lógico, gente, os dois vencendo. A questão principal é o tiratema de domingo. Domingo, primeiro ponto, galera, pra galera entender. Não perder é importante demais. Não perder é importante demais. Até porque a gente já sabe como funcionam jogos no Maracanã. A gente sabe como funcionam os jogos do Bahia contra o Flamengo no Maracanã. Aliás, não é nem no Maracanã, é em qualquer lugar, irmão. Né? É em qualquer lugar. Você vai jogar com o Flamengo, você já sabe que na dividida ali o lateral é do Flamengo, o tiro de meta é pro Flamengo, o escanteio é pro Flamengo, o pênalti é pro Flamengo, o vermelho é pro Bahia, né? E por aí vai. Então, assim, o primeiro passo, não perder. O segundo passo, se você ganhar, irmão, volta gigante para Salvador. Bahia volta gigantesco para Salvador. Até porque depois o Bahia terá jogos na semana que vem, né? Domingo, quarto domingo. Bahia joga a Copa do Brasil, pega um Remo depois dos 4 que tomou lá no Remo. E aí eu acho que é o lugar de você se impor e descontar a sapatada. Porém, o time do Remo melhorou comparado ao momento em que o Bahia enfrentou o Remo. Quando o Bahia enfrenta o Remo no Pará, o Remo estava pior do que hoje.
Hoje já tá mais arrumado, tá encorpando, né? Tá encorpando. Então, assim, já adiante seu lado aqui com o Remo, se você quiser pensar em Copa do Brasil, pensar em ganhar, pensar em algo grande na Copa do Brasil, adiante seu lado, ganhe agora, faça o seu agora, né? Para ter um jogo tranquilo no dia 13 de maio lá em Belém. E você depois pega um São Paulo fora de casa. Antes do São Paulo você tem Santos em casa, não? Santos dia 25. Você tem Santos dia 25 em casa. E depois o São Paulo fora. Então, assim, é uma sequência para o Bahia de Flamengo dia 19, que é aqui. 22, perdão, o Remo na Fonte Nova. E dia 25, o Santos na Fonte Nova. 2 jogos em casa. Você pega o Santos, que não vive um grande momento, vai lá, ganha do Santos, mais 3 pontos. Parte de cima, gente. Parte de cima, olhar o lado positivo. Olhar o lado positivo acima de tudo. Eu falei aqui antes do jogo com o Riggs, com o segundo jogo com o Riggs, eu falei a respeito de... Como é o nome? A respeito de comprometimento. E quando perguntaram de brasileiro, de quando o Bahia ia, eu não acreditava que o Bahia venceria, né? Que o Bahia venceria. Manuel, eu já falei a princípio onde eu tô, irmão. O Gil tá do lado e tá na rádio, né? Falei a princípio como seria. Que eu não acreditava, eu não acredito, porém eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu não quero ser aquele cara, eu não quero ser aquele que fica torcendo para dar errado, torcendo para que o Bahia seja eliminado e que aí chegue alguém, né? Chegue alguém e fale assim, bem que eu avisei que esse time não ganharia, que não sei o que. Não, pô, quando eu falo assim, ó, velho, eu hoje eu não acredito, eu tô sendo realista. Quando eu digo assim, ó, eu hoje eu não acredito, né, que o Bahia consiga bater de frente em pontos corridos, manter a boa sequência na temporada de pontos corridos e ganhar de Flamengo e Palmeiras, na era pontos corridos. Os dois têm elencos, né? E aí a gente fala assim, o Bahia não tem elenco. E eu vi um vídeo interessante hoje. O banco do Bahia filmado. Quem no banco do Bahia não jogaria em outros times aí? O banco do Bahia, vamos escalar o banco do Bahia, né? Que tava contra contra o Mirassol. Aí você vai olhar. Hoje o goleiro João Paulo, né? Por conta da lesão do Ronaldo. E aí você tem o Léo no gol. Mas olhando o banco do Bahia. João Paulo no gol. Na direita tinha o... Eu não vou nem botar o Gilberto, vou botar o Roman, porque dependendo do que precisar ali, eu jogo um Gilberto pro outro lado. Na direita o Roman, né? Tinha quem de lateral esquerdo, cadê? Iago Felipe, lateral... Iago Borduque Felipe, ó. Iago Borduque, lateral esquerdo. A zaga, Gabriel Xavier e Marcos Vitor. Marcos Vitor jogou a temporada toda no Ceará no passado. O meio campo, aí você vem Eric, Nestor e Michel Araújo. À frente, Sanabria, Ademir e o William José. Sobrou Gilberto. Gilberto faz o goleiro linha aí no lugar de João Paulo. Brincadeiras à parte, né? Tipo, sobrou Gilberto. Que você pode colocar o Gilberto de um lateral esquerdo ou no meio, como queiram, né? Mas assim, é um time que em outros momentos seria um time da gente, que eu digo assim, seria o time titular do Bahia, seria o time montado na temporada para jogar no Bahia o ano todo. E o banco seria aquele Bahia de 23. Arthur Salles, Diego Rosa, né? Quem mais estava? Mingote e por aí vai. E você, hoje, eu ouço muito torcedor falando, eu vejo muito em redes sociais, o Bahia não tem elenco. Tem elenco, gente. Tem elenco. Agora, para quê? Qual é o objetivo desse elenco? Qual é a ideia desse elenco? Tá lutando pelo quê? Chegar na Libertadores é o suficiente? Ou quer acreditar, quer dizer assim, não, a gente vai. Ninguém tá acreditando. Vamos aqui ganhando 3 em 3, ó. Grão em grão, pai, ó. Pouco. Quando abriu o olho, o Bahia já adiantou. Eu creio muito mais em uma Copa do Brasil do que um Campeonato Brasileiro na era pontos corridos. Hoje, tô falando hoje. Marinho, então você tá dizendo que o Bahia vai ganhar a Copa do Brasil? Para mim, não ganha nenhum dos dois. Tô falando hoje. Hoje, viu? Para os deuses dos cortes aí,
que em dezembro eu vire pauta, irmão. Eu quero estar feliz, eu não quero ter razão. Que em dezembro diga, aí você não acreditava não. Isso, mas eu vou estar feliz. Vou estar comendo água, destrambelhando a metade de alguma cidade aí, não sei onde. Você vem pra cá, meu filho? Fique aí, viu? Fique aí. Ai, ai, viu? Deixa eu ver aqui a da colé. Pronto, deixa eu ver da colé aqui, ó. Não tem jogadores que decidem jogo grande, tá dizendo aqui o Rangel. A folha receita em dinheiro do Bahia tá subindo, 400 milhões, quase 500, tá dizendo o Andrade. Ninguém acredita no Brasil na Copa, mas todo mundo quer que ganhe. Pois é, Paulo. Pronto, é bem isso. Eu quero que o Bahia ganhe. Ah, mas você tá achando que o Bahia vai ser campeão brasileiro, Marinho? Hoje não. Hoje não. Ano passado eu falava que a minha ideia de projeto, até de competição internacional, era qual? Meu irmão, a gente joga Libertadores. 36 anos depois, né? Termina em terceiro no grupo. Vai pra Sula, entra sério na Sula e ganha a Sula, irmão. É um título internacional. Não, entrou na Sula, fez o quê? Pelo menos vai afogar o calendário agora. Vou tomar uma viola aqui na Sula e acabou. E vou focar no brasileiro, né? E focou no brasileiro e não ganhou a vaga direta. Na última rodada fez o quê? Na farofa, né? Chegou na última rodada, era só ganhar o Fluminense, vaga direta da Libertadores e não ganhou. Eu nem sei se com empate ia. Com empate não ia não, né? Acho que com empate não ia não. Pronto, mais uma exclusiva de Rogério, agora em Mirassol. O que eu falo, pô, é o seguinte, um exemplo, a garra do Corinthians, a entrega do Corinthians, os caras dando carrinho de cabeça, um Hugo Souza vibrando no final do jogo, por tudo. O Bahia não tem, gente. O Bahia não tem. Aquilo ali, daquela atmosfera, o Bahia não tem. E quando a gente fala isso, tem gente que se dói, tem gente que acha ruim, pô. Os caras acham ruim, pô, quando a gente fala. Jogador, funcionário, sei lá quem. Tem gente que pega carapuça. Tem gente que pega carapuça, porque, velho, o jeito que os caras jogam a competição. Olha ontem o Corinthians com -2. Olha ontem o Corinthians com -2 e quase ganhou o jogo. Se Yuri Alberto tivesse pensado, igual a gente falou que se Everaldo tivesse pensado no lance que ele tocou em Everton, que era pra tocar em Kik, tivesse pensado, saiu o gol, né? Saiu o gol. É simples. Mas, Marinho, ao mesmo tempo, o time do Bahia tem sérios problemas com Copas e, portanto, com partidas decisivas. Esse time ainda treme. Bem isso, pronto. E Rogério já falou isso. Pega a coletiva foi do Bahia aí? Bahia e quem, rapaz? Que era pro Bahia assumir a liderança? O Remo. Pronto, pega a coletiva de Bahia e Remo, depois que tomou 4. Pega lá pra ver o que foi que o Rogério falou. Que parece que na hora que vai assumir uma liderança, vai assumir um protagonismo, esquece de jogar bola. Para de jogar bola. Jogou bola enquanto estava 0-0. Fez o gol, parou de jogar bola. Entregou o jogo pro Remo. O próprio Rogério falou, pô. O próprio Rogério falou, né? Basta assistir a coletiva lá. Acho que se Alejo chegar e fizer os gols que perdemos... Pera ainda, cadê?